Ok, pessoal, chegamos então aqui nas entrelinhas de quarta-feira, a Grande Babilônia, dessa 10ª lição desse segundo trimestre de 2018. Excelente. Aqui sobre a Grande Babilônia, nós vamos tentar entender um pouco da origem, dessa mãe dos remanescentes e também dessa mãe das meretrizes. Então o Ricardo trouxe aqui vários paralelos sobre Esther, o Hadassah, e também sobre a igreja e Israel. E também uma coisa interessante sobre Israel espiritual, que alguns defendem que esse termo não foi cunhado na Bíblia, que o binômio não existe. Então, é entre linhas mesmo para a gente explorar. E o pastor Marcelo aqui, nós tratamos nas lições anteriores um pouco dos conflitos internos, pastor, doutrina e algumas coisas. E aí nós vamos tratar um pouco dos conflitos externos, ou seja, a Grande Babilônia, a confusão. E nós, cristãos genuínos, temos que, de certa forma, resolver essas confusões ou estar aí no mundo servindo de luz, não de confusão. Exatamente. Então, nós vamos aqui ter a fala do pastor. Então, primeiramente, fiquem aqui com os slides e aprenda mais sobre esses paralelos que Deus já tinha mostrado. Vamos lá, lição de quarta-feira, Grande Babilônia. Vamos lá. Eu vou continuar com aquele trabalho, com o livro de Esther. Lembrando que aqui nós estamos falando do Império Persa, que também tinha paganismo e também é um arquétipo aqui daquela Babilônia, daquela confusão em função do politeísmo. No livro de Esther 9:31, o Purim vai ficar para sexta-feira, nós vamos abordar. Para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecidos, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre a si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do clamor. Esses pontos do Purim que nós vamos falar mais detidamente sexta-feira. Agora vamos trabalhar com Esther, e o arquétipo dela é a igreja. Vamos lá. O nome dela em hebraico é Hadassah. Esther tem uma conexão aqui com Ishtar, que é uma deusa pagã. É só você trocar uma letra aqui. Aqui o Esther é um Aleph, aqui um Samer, aqui um Tav e um Reit. E aqui a única letra que muda aqui coloca um Nun. Aqui. Tá. Mas vamos lá, a questão dessa noção do arquétipo, de tipo antitipo. Esther, ou Hadassah, ela tinha uma identidade judaica. Então veja bem que a igreja tem uma identidade judaica. Se você for ver, a Taná, o Velho Testamento, foi escrito só por judeus. E o Novo Testamento também. E o Yoshua, ele é judeu. Os apóstolos eram judeus. Vamos lá. 2. Levada ao palácio de um rei estrangeiro. No próximo slide a gente vai entender melhor. Foi assimilada. O pessoal nem sabia que ela era judia. Estrangeiros tentaram exterminá-la. É só lembrar lá do Apocalipse. 5. Teme se revelar judia. 6. Jejum. Aqui o jejum é uma conotação de arrependimento. 7. Finalmente ela assume a sua identidade. O nome Hadassah significa aqui mirto. Mirto é um arbusto que eles exalavam um cheiro muito agradável. Mirto ou murta. E aqui também traz a noção de protegida. A questão também é a noção da igreja protegida. Próximo slide lá. Agora vamos fazer aquela noção de tipo antitipo. Veja bem. Primeiro ponto, Israel. A igreja tem o seu nome e a sua identidade ocultada para protegê-la. Nós já falamos lá a questão dela ter sido protegida no deserto, ela ganhou asas, que está lá no Apocalipse. 2. Israel. A igreja exilada no estrangeiro. 3. Israel. A igreja assimilada. Ela torna-se irreconhecível. Aqui a gente começa com aquela noção do Israel espiritual, que nós vamos nos deter mais a fundo mais para frente. O Israel, ele não são só os adventistas. O Israel espiritual está em todas as denominações religiosas. 4. Estrangeiros tentam exterminar aquele povo que tem a perseverança dos santos, guarda o mandamento de Deus, que é fé em Jesus. 5. Até que finalmente o povo de Deus teme e se revela. Isso, só fazer uma adequação naqueles eventos finais, quando se falar, sai dela, povo meu. Aí é onde vai haver essa revelação. 6. Jejum, o símbolo de arrependimento também. 7. Ela finalmente assume a identidade. Que identidade é essa? O Israel espiritual. E 8. Os inimigos são destruídos. O Purim é uma festa comemorativa dessa vitória que aconteceu lá atrás e que vai acontecer lá na frente. Israel espiritual. Tem muita questão aqui. Olha. Esse termo, esse binômio não está na Bíblia.
Mas o conceito, o significado está na Bíblia inteira, inclusive no livro de Esther. Olha só, Esther 8,17. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquetes, dias de fogueira, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeu, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Lá em Coríntios a gente vê, vós bem sabeis que eres gentios, goim, levados a ídolos mudos, conforme eres guiados. Eres gentios, agora são judeus. A gente vai trabalhar um pouco mais desse Israel espiritual no próximo dia da semana. Ok, então voltando agora, ainda nas entrelinhas de A Grande Babilônia, Pastor Marcelo, como que a gente pode então se envolver, ou seja, qual que é a nossa importância como igreja diante dessa confusão, onde nós temos várias igrejas falando que estão pregando a verdade, que estão pregando a palavra de Deus. Então assim, alguém está faltando na verdade com a verdade. Como a gente se relaciona com isso? Não é uma relação fácil, em primeiro lugar. Deve existir muito respeito, porque ao mesmo tempo que existe confusão, dentro dessa confusão tem pessoas buscando a verdade. Isso é importante. Por exemplo, Cristo, ali se referindo às suas ovelhas, ele diz: eu tenho ovelhas que ainda não são desse rebanho, mas a mim me convém buscá-las. E então só haverá um rebanho então haverá um rebanho e um pastor. Note, se nesses movimentos de confusão tem pessoas sinceras, e com certeza devem ter em todas, ou na maioria delas, nós temos que ter muito respeito ao falar com essas pessoas, mas também não podemos ser omissos. Porque, se referindo à Grande Babilônia, Deus ali diz: sai dela, saiam dela, meu povo. Então, o chamado de Deus é para que as pessoas saiam da confusão. Nós, como servos, com muita habilidade, eu creio que isso é concedido pelo Espírito Santo, nós temos que estar em comunhão com Deus. Nós precisamos ajudar as pessoas a virem para a clareza da palavra, para a luz, para o entendimento completo da palavra de Deus. E nós devemos convidar. Então aí tem aquela questão do nível que a pessoa está, do desenvolvimento. A gente tem que descobrir em que nível que ela está. E temos que ajudar a pessoa a ir para o próximo nível. Tem pessoas que querem que o camarada no processo de conversão pule os 10 degraus de uma vez só. Aí é o problema. Que saia da pré-escola e vá para a universidade. Exatamente. Então, identifica onde a pessoa está. A pessoa já conhece, tem uma boa cultura bíblica? Ok, então eu posso falar de um texto, ele vai compreender. Ele não tem cultura bíblica nenhuma, então vai contar histórias para ele ainda de como que aconteceu no Antigo Testamento, o povo de Deus, a sequência das coisas. Passo a passo. A gente não pode pôr o cavalo a carroça na frente do cavalo. E confia no Espírito Santo. E confiar no Espírito Santo. Mas não podemos ser omissos. Temos que ajudar. Conduzir sempre a pessoa para o próximo passo. O que você já conhece isso? Olha, dá uma olhada nisso. Já viu sobre isso? Gostaria de estudar isso? Eu já estudei, foi muito bom para mim. É uma coisa que eu tenho usado, tem dado certo. E as pessoas, interessante esse ponto de vista. Eu acho que isso pode ser feito também com o vosso programa. Você pode aí compartilhar. Uma pessoa que está talvez num nível ainda não como esse, ele pode crescer um nível a mais assistindo o programa. Diversas formas você pode usar, Mas temos que conduzir as pessoas para a verdade plena. O Lúcio sempre fala aqui, o YouTube tem espaço para tudo. Tem espaço para todos os tipos de discurso. E pega todo tipo de público. Uma coisa importante, falando agora para os adventistas, nós temos uma grande falha como povo adventista, que na nossa suposta evangelização ou vontade forte de trazer as pessoas para um movimento verdadeiro, nós às vezes não notamos se a pessoa já aceitou Cristo, se ela já ama Jesus, se ela está com o coração pegando fogo pelo Evangelho. E aí nós queremos simplesmente chegar e dizer: você sabia que isso está errado? Você sabia que tal coisa é ensinada errada? Então não adianta você mostrar algo errado ou algo certo se a pessoa não tem o básico. Por isso que eu falei É meio ativismo, Não é verdade? É meio ativismo. A pessoa primeiro tem que estar convertida em Cristo. Ela tem que ter prazer na adoração, no canto, no louvor. Se ela já é um dizimista na igreja dela, então ela pode ser conduzida para o próximo passo. Às vezes não é o evangelho para aproximar a pessoa de Cristo,
mas é evangélico para dizer que a verdade está em você. Exatamente. É uma coisa perigosa isso aí. Perigoso. E entre nós tem muito isso, infelizmente. A impressão que eu tenho, posso fazer uma crítica? Pode, fica à vontade. A impressão que eu tenho é que nosso processo de catequização, nosso processo de ensinar a Bíblia não é tanto para converter a pessoa a Cristo, é mais para provar que a igreja adventista está certa. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, eu estou fazendo os meus estudos bíblicos assim agora. Eu começo o primeiro estudo dizendo: você sabe quem é Jesus? Então eu vou mostrar quem é Jesus. Primeiro eu provo que Jesus é Deus pela palavra. Depois eu mostro o trabalho dele hoje no céu, intercessão. Depois eu mostro por que foi necessário a cruz. E eu faço 6 estudos bíblicos para a pessoa. Hoje eu faço assim, eu gosto de fazer assim com a minha Bíblia. Não uso mais o livrinho. Não estou falando que é ruim, é excelente, é um jeito que eu encontrei. E aí quando chega no 6º, no 7º estudo, é natural que essa pessoa ela está amando Jesus. E se não está amando, eu conduzo mais 3, 4 estudos, eu dou vídeos, eu compartilho vídeos, eu mostro músicas, e ele vai, quando ele amou Jesus de verdade, aí eu mostro a vontade de Jesus, a questão do que eu tenho que fazer agora que eu amo Jesus. Não posso entrar já direto falando o que eu tenho que fazer por Jesus, se Jesus não faz sentido para mim. E abre um parênteses aqui também, pastor, me permita, que às vezes, assim, como o pastor falou, a gente faz uma análise da pessoa. Claro. Tem pessoas que realmente precisam dessa metodologia, tem pessoas que precisam da metodologia mais clássica, claro. E tem pessoas que às vezes você tem que chegar chegando. Então, assim, o Espírito Santo vai guiar você para a metodologia melhor para tal pessoa. A gente ora por um amigo sempre, antes de... para Deus ir guiando como você vai abordar essa pessoa. E por isso que a gente sempre coloca aqui, quem é mais jovem tem o BJ que introduz, quem é um pouco mais antigo tem tem o pastor Moisés, tem vários tipos de produto no YouTube para evangelizar, e o nosso público é um pouco diferente. É uma linguagem diferente. Proposta. Então estão aí, pessoal, as entrelinhas de quarta-feira, Grande Babilônia. Não se esqueça de deixar seu joinha, de você se inscrever no canal, acionar seu sininho e também compartilhar através do hashtag. Compartilhe no WhatsApp. Compartilhe no WhatsApp para o pessoal conhecer as entrelinhas. Um abraço, nos vemos então nos assuntos de quinta-feira.